Hoje nós vamos falar, talvez na sua Bíblia se tem aqueles subtítulos, né? Está escrito aí a pesca maravilhosa. Mas hoje eu quero meditar nesse texto de Lucas, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Mas eu quero trabalhar sobre propósito. Qual é o teu propósito? O que você tem entendido como propósito? Durante essa semana, eu estava dando aula, e aí, dentro do ensino médio agora, existe uma confusão, porque os alunos do ensino médio, daqui a 2 anos, o ensino médio vai passar a ser 4 anos, para aqueles que querem ter um ensino técnico, e 3 anos para quem querem ter um ensino só o regular do ensino médio. E aí tem uma série de mudanças no ensino médio agora. E aí os alunos começaram a discutir, e aí eles começaram a falar assim, mas quem é que vai querer estudar 4 anos? Quem é que vai querer perder 1 ano da sua vida? E aí eu falei, eu. Porque quando eu fui fazer o meu ensino médio, ao invés de eu fazer o ensino médio regular em 3 anos, eu fiz o curso técnico de magistério em 4 anos. E no último ano, irmã Eli, o governo baixou um decreto que o meu curso não servia mais para nada. Eu fiz um curso, mas serviu muito para mim, porque quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma base educacional, eu tinha experiência de sala de aula. Então, quando eu estava fazendo o curso de História, quando os meus colegas estavam sofrendo, estudando Psicologia da Educação, Filosofia da Educação, História da Educação, eu estava nadando de braçada, porque eu já tinha estudado no ensino médio. Mas a gente vive um tempo onde as pessoas, elas estão procurando o propósito. E aí eu perguntei, por que a pressa? Por quê? Qual que é a pressa? Por quê? E a resposta que eu tive foi, porque a gente precisa começar a trabalhar logo. E eu, como historiador e pseudo-filósofo, eu analiso as estruturas sociais. E já há mais de 2 séculos, a gente vem numa crescente onde as pessoas são tratadas como, não como pessoas, mas como objetos. Quando um adolescente, ele coloca na cabeça dele que ele precisa estudar, fazer um ensino médio e entrar numa faculdade para ter um emprego, tudo que eu estou olhando é um ciclo sem propósito. Eu nasço, cresço, trabalho, eu trabalho para ganhar dinheiro, me mato para ganhar dinheiro, para na velhice gastar o dinheiro com a saúde que eu perdi enquanto eu era jovem. Uma vida sem propósito. Levantar cedo, trabalhar, bater o ponto, trabalhar das 8 às 18, ir para casa, cuidar da família, aos domingos, ir para a igreja, bater o ponto na igreja, porque alguns vivem assim, é uma vida sem propósito nenhum. É igual a vida do Zeca Pagodinho, deixando-se levar. Existe um anseio, não só na geração atual, mas em todas as gerações. E é um anseio de entender ou encontrar o sentido da vida, o propósito, para que eu estou aqui, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo. Quando eu estava com 33 anos, eu tive uma crise identitária. Eu já estava no seminário, eu já sabia o que eu queria ser. Eu já tinha feito um curso superior de História. Eu já tinha quase me formado em um curso de música no Gustav Ritter. Eu já tinha dado aula, eu já tinha sido palestrante, eu já tinha sido vendedor, eu já tinha sido um monte de coisa. E aí eu entrei em parafuso.
porque eu tinha voltado a ser call center. E eu comecei a olhar para mim e falar, qual que é o propósito da minha vida? Por quase 6 meses eu sofri calado, porque eu tinha vergonha de expor para as pessoas que eu estava em crise, porque eu olhava, eu não conseguia me ver com a idade que eu tinha, eu me via um pai de família, que estava levantando todos os dias para desempenhar um serviço que não gostava, que todas as noites ia para um seminário para aprender mais, mas que não existia uma perspectiva de assumir uma igreja. Então, existia a minha vida estava nebulosa, e aí eu tinha um propósito, mas não tinha. E aí eu entrei em parafuso. E graças a Deus, Deus colocou do meu lado uma mulher sábia e forte, que mesmo com um recém-nascido, conseguiu segurar na minha mão e falar assim, eu estou aqui. Por isso que é melhor serem 2 do que 1. Mas existe um anseio da geração atual. E qual que é o teu anseio? Qual que é o anseio da nossa geração? O que é que te faz levantar toda segunda-feira? Pegar ônibus, pegar o carro, enfrentar trânsito, chegar no serviço, trabalhar das 8 às 18, cumprir horário, conversar com o patrão, conversar com o cliente. O que é que te move? O que é que te faz entrar nessa rotina? Qual que é o teu propósito de vida? Será que esse propósito, você consegue falar para mim, pastor, eu tenho um propósito? Se você consegue achar um propósito na tua vida esta noite, me fala, este propósito, ele te faz feliz ou te faz contente? Se você alcançar esse propósito, esse propósito vai te fazer feliz ou ele vai te fazer contente? Porque existe diferença. A felicidade trata-se de uma alegria contínua. A alegria é efêmera, a felicidade ela é contínua. Mas o contentamento é satisfação e realização. E às vezes, essa realização ela é passageira. E eu costumo dizer que sempre que um ciclo se encerra, outro se inicia. E sempre que eu alcanço um propósito, o outro aparece. Qual que é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Em Provérbios 3, versículo 9 fala, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Salomão está falando, que proveito tem? Qual que é o proveito que você está tendo de um trabalho que você desenvolve, que você desempenha, de algo que você colocou como propósito e que está somente comendo a sua vida, porque você está cansado, fatigado? Porque muitas vezes você vem para a igreja esperando ter a renovação das suas forças. E alguns saem daqui sem ter essa renovação. Sabe por quê, queridos? Porque Deus renova as nossas forças para trabalhar no seu reino. Mas quando o propósito está equivocado, a gente trabalha dia e noite e a gente não sai do lugar. Então vamos para o texto de Lucas. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, fala assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir da palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes.
entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Parece que a história fica se repetindo, né? A história de Jesus parece que fica se repetindo. Sempre que Jesus está em um local, existe multidão. E sempre que existe multidão, esta multidão está buscando, ela está ansiosa pela palavra, ela está sedenta pela palavra. Só que no meio da multidão, Jesus não trata a multidão pela multidão. A multidão está o apertando, e quando Jesus então sobe ao barco, ele não sobe ao barco simplesmente para usar o barco de púlpito, o barco de palco, para poder falar, para poder estar acima das pessoas. Os barcos tinham acabado de chegar da noite de trabalho, as redes vazias. Os pescadores já tinham, e quem já foi em praia de pescador sabe como é, né? Quando os barcos chegam, eles ficam na prainha, eles não ficam lá dentro da água, ancorados. Eles ficam na prainha, e aí eles descem com os peixes, só que não tinha peixe. Jesus, vendo aqueles barcos na areia, ele sobe em um dos barcos e pede para os pescadores se afastarem da praia, para ir um pouco mais para dentro do mar. Porque Jesus queria espaço? Não. Não é que Jesus queria espaço. Jesus não queria ensinar a palavra? Também não. Mas Jesus, ele vai usar o barco como, além dele usar o barco como um palco, ele não vai usar o barco como um palco, mas ele vai usar como um obstáculo entre ele e a multidão. Pastor, porque Jesus ele se torna inacessível, ele quer ser difícil? Não. É porque ele quer falar com aqueles que realmente querem ouvir. Que não importa a dificuldade, que anseiam por estar com ele. Porque se a multidão estava na praia e o apertando, quando ele entra para dentro do mar, ou quando ele entra para dentro da água com o barco, nem todos foram. Nem todos quiseram molhar os seus pés para ficarem próximos do barco, ouvindo o Senhor Jesus. Ele não usa o barco como palco porque ele chega a se assentar no barco. Ele se assenta no barco. E eu não sei como é que é a sua visão de Jesus, mas a minha visão de Jesus é de um homem muito calmo e sereno, de uma voz encantadora. Ele não gritava, ele falava aos corações. Nem todos que estavam em terra vão se aproximar do barco, apesar de saber quem é que está falando. Nem todos que passam aqui de largo na nossa igreja vão entrar por essa porta, porque trata-se de um obstáculo. Mas eu não quero tratar sobre esses que estão ouvindo a palavra, esses que não estão no barco, mas que Jesus continua a ensiná-los. Em um outro momento a gente aprofunda mais nessa primeira parte do texto, para a gente falar mais sobre perseverança. Mas eu quero falar sobre os pescadores que estão nesses barcos. Quando Jesus ele pega esse barco e leva para dentro d'água, ele não está usando o barco como palco, talvez como um obstáculo, talvez ele utilize a água como uma peneira para realmente ver quem que realmente está sedento de ouvir da palavra de Deus, ou quem é apenas um curioso. Mas em certo momento, versículo 4, ele fala: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, pega o barco e vai mais para dentro da água.
e lançai as vossas redes para pescar. Agora Jesus vai usar o barco com a finalidade que ele realmente tem, que é para pesca, para navegação. Porque ele não é um Deus de confusão. Ele vai usar o barco como um barco pesqueiro. E ele vai dar uma ordem para Simão Pedro. Para Simão, que logo se tornaria Pedro. Ele fala: Pedro, ou Simão, pega o teu barco e leva para mais para lá, para largo, mais para o meio da água. E aí você lança as suas redes. Pedro tinha passado a noite inteira lançando as redes no mar. E as redes estavam vazias. É trabalhar por um propósito sem propósito. Pensa você sair. Você que é vendedor, pensa você sair, trabalhar o dia inteiro e não vender um nada. Pensa você que é feirante. Na feira a gente fala que quando uma pessoa faz a feira e não vende nada, ela cola. Pensa você colar uma noite inteira. Pensa você em desempenhar, desenvolver, você é desenvolvedor de sistema, você trabalha o dia inteiro desenvolvendo um programa para no último momento cair a energia, você não ter um backup e perder todo o serviço. É desesperador. Pedro está nessa situação, ele passou a noite inteira trabalhando, e ele vai falar isso para Jesus. Ele vai falar: mestre, versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso é confiança. Pedro, ele não questiona Jesus, fala: Jesus, a gente acabou de chegar, e o Senhor está falando para a gente voltar, a gente passou a noite inteira, a gente não pegou nada. Mesmo depois de uma noite inteira de trabalho infrutífero, Pedro confia no mestre. Pedro confia no mestre. Mas olha que confiança. Porque ele confia, ele fala assim: olha, sobre a tua palavra, não é sobre a palavra de Deus, não existia uma promessa, não existia uma promessa de Jesus para Pedro. Jesus não virou para Pedro e falou assim: Pedro, vai lá, lança as tuas redes, porque vai encher de peixe, hoje haverá fartura. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus vira e fala assim: Pedro, vai lá e faz de novo o serviço. Lançar as redes sobre a palavra Senhor, eu vou atender a sua ordem, eu vou atender a sua orientação. Eu fico imaginando se tratou-se mesmo de confiança de Pedro, ou apenas de obediência. Eu acho que foi um pouco de cada. Mas Pedro, ele não questiona e fala assim: por que o Senhor está me mandando ir lá? Será que eu vou pescar mais alguma coisa? O Senhor está querendo me ensinar alguma coisa? Trata-se de uma parábola, Jesus? Não. Ele falou: sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, Jesus. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Em momento algum, Jesus prometeu a Simão fartura, prosperidade, bonança. Sabe o que é que Jesus orienta a Pedro? Pedro, vai fazer seu trabalho. Seu propósito não é o trabalho, Pedro, então vai fazer o teu trabalho.
Você não vive para pescar, Pedro? Então volta para o mar e vai pescar. Você passou a noite inteira, Pedro, e não pescou nada, volta até você pescar alguma coisa. Vai trabalhar, Pedro. E Pedro fala assim: Senhor, eu vou te obedecer, Jesus. Mestre, eu vou lá. Eu fico imaginando que Pedro ele é conhecido como um discípulo turrão, né? Zangado, meio nervoso. Será que Pedro nesse momento falou: Jesus, a gente passou a noite inteira, não pescou nada, mas eu vou lá, Jesus. É igual a parábola do filho, que Jesus vira e fala que o pai mandou 2 filhos ir para um campo, um dos filhos falou: pai, eu vou, e não foi. O outro filho falou: pai, eu não vou, mas depois se arrependeu e foi. Pedro parece ser um pouco desses 2 filhos. Senhor, trabalhei a noite inteira, mas eu obedeço, Senhor. Mas aí, a confiança na palavra de Cristo produz fartura. A confiança na palavra e na orientação. Quando Simão ouve Jesus, quando ele recebe a sua orientação e obedece à orientação, a bonança, a fartura, a prosperidade. Mas esse ainda não é o grande milagre. O grande milagre aqui não é a quantidade de peixes. O milagre aqui é a lição que Jesus está dando nesses pescadores. Versículo 7. Então, eu vou puxar do 6 para a gente não perder o contexto. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E aí aqui começa o milagre. Porque Jesus parou de falar à multidão, mas ele continua ensinando. Agora aqueles pescadores. Primeira lição desse ponto é que Cristo, ele abençoa para que a gente possa abençoar. Se existe fartura na sua casa, não é para guardar, é para compartilhar. Eu já tenho falado isso várias vezes, que o Senhor nos dá em dobro, é para a gente dividir, não para a gente reter. O barco de Pedro estava tão cheio e as redes estavam tão pesadas que ele começa a acenar para os outros barcos e chama os outros barcos para ajudar. Ele compartilha a bênção. É sobre não ser egoísta, é sobre não pensar em si próprio, porque todos que trabalharam aquela noite não tinham pescado nada. Todos. Mas foi o barco de Pedro que pegou muito peixe. E ele chama, ele fala assim: queridos, venham cá, tem muito. Pedro poderia simplesmente abrir as redes, deixar um pouco dos peixes saírem, e quando ele conseguisse puxar para dentro do barco dele, aquilo que ele poderia carregar, ele carregaria e pronto, estaria tudo certo. Mas Pedro não faz isso, porque Pedro agora está compartilhando a bênção. É sobre servir o outro. É sobre olhar para o outro e entender o que o outro necessita. Eles decidiram compartilhar a bênção. E quando você compartilha a bênção, você não compartilha simplesmente o milagre, mas você compartilha também a visão de Cristo. O que você faria se este milagre acontecesse contigo? Como que você agiria nesse sentido? Você chegando na sua empresa, Jesus ali do seu lado,
Você está perto de ser demitido, aí Jesus chega do seu lado e fala assim, vamos lá, abre essa porta. E aí você pisa na empresa, e aí o seu patrão fala assim, olha, você vai ser promovido, seu salário vai dobrar. O que é que você faria se você estivesse ali, trabalhado uma feira inteira? Ontem eu estava na feira perto de lá de casa, fui comprar umas verduras, conversando com uma feirante. Ela falou, não, estou desmontando aqui porque eu já tenho que montar outra feira daqui a pouco. E eu preciso ir para outra feira porque essa feira hoje não foi tão boa. E eu fico imaginando, Jesus do lado, fala, não, fica mais 5 minutinhos. E de repente a mulher vende tudo. Aí você vende tudo. E aí a bênção chega na sua vida. E aí como que você agiria nessa situação? O que você faria com Jesus? Senhor, fica aqui do meu lado. Não se afasta de mim não, o Senhor está abençoando. Senhor, obrigado por me ajudar. Senhor, fica, vai ser bom para os negócios. Às vezes a gente está nessa situação, Jesus está do nosso lado e tudo que a gente quer é que Ele abençoe, que abençoe, que abençoe. Mas sem propósito, porque é a bênção pela bênção. E Jesus está esperando a gente falar para Ele, Senhor, eu quero ser abençoado porque eu quero abençoar também. O que será que você faria? Pedro teve uma reação. E Pedro teve uma reação que para mim é o Espírito Santo já agindo na vida de Pedro. Versículo 8 a 10 fala assim, vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como a de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. A bênção não impactou somente a vida de Pedro. Se Pedro tivesse aberto as redes e pegado só a sua porção e ido embora, tivesse tido uma visão totalmente egoísta da bênção, não tivesse compartilhado a bênção, nem Tiago e nem João teriam se maravilhado daquele momento. Então, quando a gente compartilha a bênção, a gente não simplesmente está compartilhando aquilo que Deus tem feito por nós. Quando a gente compartilha a bênção, a gente também está compartilhando a visão de Jesus. A gente está mostrando ao mundo, olha, o Senhor me abençoa, não é porque sou eu, é porque é Ele. É Ele que tem todo o poder de abençoar. E as pessoas ficam maravilhadas. Não tem coisa mais linda quando você compartilha com alguém que não está esperando. Por que você está fazendo isso por mim? Porque o Senhor mandou. Porque o Senhor me disse para fazer. Porque o Senhor tem me ensinado a compartilhar. Mas a gente ainda não está tratando do milagre. A gente está tratando de ensinamento de Jesus. E eu vejo isso. Todo milagre de Jesus vem acompanhado de um ensinamento, e todo ensinamento vem acompanhado de um milagre. Então, se você tem aprendido de Jesus, querido, o milagre está acontecendo na sua vida. Se você tem aprendido de Jesus, o milagre está acontecendo. Mas talvez você não esteja compartilhando. E o não compartilhar também significa, às vezes, ficar cego. Porque se eu não vejo e eu não compartilho com outro que possa ver e me falar, você não está vendo isso? Pedro fala, Senhor, afasta-te de mim. Pedro reconhece a santidade de Cristo e, consequentemente, ele reconhece o seu estado humano e pecaminoso. E como homem pecador, diante de uma santidade, diante do Mestre, ele vira e fala, Senhor, afasta-te de mim.
E talvez exista um medo, e talvez não, porque existe medo de Pedro de ser consumido. Porque era comum nas histórias antigas de Israel, pessoas serem consumidas pelo poder de Deus, por não estarem dignas da glória de Deus. Pedro fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, Senhor. Se afasta de mim. Ele não fala: Senhor, fica aqui, porque daqui a uma semana a gente vai ter e a produção vai aumentar. Não, ele esqueceu, ele não está mais pensando na pescaria, ele está pensando agora na sua condição de pecador. Isso é o Espírito Santo trabalhando na vida dele, trabalhando e fazendo e declarando: você é pecador, e você está diante daquele que é o Senhor dos senhores. Jesus não declara que Ele é o Senhor dos senhores nesse momento, mas o Espírito Santo convence Pedro dos seus pecados, e é por isso que ele cai em terra, arrependido. Mas existia o medo dele ser consumido. Pedro sabia quem era Jesus, porque no episódio do batismo de Jesus, quando João Batista batiza Jesus, Tiago e João seguiam João Batista. Tiago e João vai até Jesus e fala: Senhor, deixa eu seguir. Tiago e João chama Pedro e seu irmão André: vamos, conhecemos o grande mestre. Então Pedro já sabia quem era Jesus, mas ele ainda não tinha passado pelo milagre, ele não tinha ainda encontrado o seu propósito. E aí agora que acontece o milagre, porque agora Jesus pega a essência de Pedro e transforma a essência de Pedro, transforma Pedro, transforma o propósito de Pedro. Pedro, que vivia uma vida de pescador, de rotina, de levantar, ir para o mar, pescar, voltar, vender e assim por diante. Agora Jesus transforma o propósito dele e fala: Pedro, agora você tem uma nova missão, agora você tem um novo propósito, Pedro. Versículo 10, segunda parte. Disse Jesus a Simão: não temas. Pedro, você tá com medo, Pedro, porque você é pecador? Não temas, Pedro, não temas, doravante serás pescador de homens. No livro de Marcos e de Mateus, o Senhor Jesus vai falar assim: ó, Pedro, eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus fala: Pedro, não temas, não tenha medo, Pedro, confia em mim, Pedro, porque eu vou mudar o teu propósito. Se você não tem propósito, eu vou te dar um propósito agora de vida, Pedro, porque isso que você está vendo, esse tanto de peixe que você está vendo, não é nada, Pedro. Isso você vai fazer a sua vida inteira, Pedro. Mas eu não quero que você seja pescador de peixe, que vai gastar a sua vida em um serviço que não vai te levar a nada, a não ser viver um comodismo, um ciclo que nunca se encerra. Pedro, eu quero que você seja pescador de homens. Essa é a tua missão, Pedro. Esse é o seu propósito. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que é o mais lindo da palavra de Deus? É que não existe uma vírgula que está fora do lugar. Porque quando Jesus se refere, ele se direciona a Pedro. Ele fala: Pedro,
Doravante serás pescador de homens. Pedro, você vai ser pescador de homens, Pedro. É você que eu vou fazer pescador de homens, Pedro. Mas os seus amigos, Tiago, João, André, os outros pescadores que tinham experimentado da bênção, que tinham o compartilhamento daquele milagre, da bênção dos peixes, eles colocam seus navios, colocam seus barquinhos pesqueiros na praia e decidem todos seguirem a Jesus. Então, às vezes você está aí pedindo a Deus, Senhor me abençoa, nessa sua visão totalmente egoísta, e Jesus não libera a bênção, justamente porque você não tem a intenção de abençoar o outro, porque você não tem a visão de abençoar o outro, porque você está pedindo só para si. Quando Jesus está diante da multidão, Ele nos ensina a nos afastar. Mas não a tal ponto de vivermos sozinhos. Porque quando o barco está quase afundando de tanto peixe, Ele chama outro para ajudar. O que faz estes trabalhadores deixarem para trás tudo e seguir um novo mestre? O que faz Tiago e João, que já acompanhavam João Batista, agora decidirem largar tudo para trás, deixarem seus barcos na praia e seguir o novo mestre? O que faz isso? O que faz você largar tudo que você tem para seguir a Jesus? Para seguir a outro mestre? Propósito. O que faz você levantar todos os dias para enfrentar trânsito, ônibus, para chegar numa faculdade, estudar 4, 5, 6 anos, um curso superior, é propósito. O que faz você levantar todos os dias para ir para o seu serviço, um serviço que às vezes você não gosta, mas é por causa do salário, é por causa do dinheiro, é por causa do sustento da família? Propósito. Só que nós temos transformado propósitos em mestres. E temos obedecido muito mais às necessidades que criamos do que temos obedecido à voz do verdadeiro Mestre Jesus. O mestre de Pedro era o mar, era o barco pesqueiro, era a quem ele atendia. Quando Jesus vira e falou assim: olha, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Jesus não vira para ele e fala assim: olha, então você larga tudo que você tem e segue-me. Jesus não precisa falar isso para Pedro, porque Pedro já entendeu, porque Pedro já se lançou aos pés de Jesus. É diferente do garoto rico que chega no Senhor Jesus e fala: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus fala assim: então você larga tudo que você tem e vem me seguir. E aí ele não faz isso. Jesus não precisa pedir para ele, porque ele já entendeu qual que é o propósito, qual que é a missão. Então eles largam tudo para trás e seguem a Jesus. O milagre agora está acontecendo porque Jesus está convidando Pedro, diretamente Pedro, indiretamente Tiago, João e André, para segui-lo. Aí está o milagre. O milagre está quando Jesus te convida a segui-lo e transforma o teu propósito. E transforma uma vida pecaminosa em uma vida eterna.
Eu estava explicando para a Anne, quando a gente estava vindo para a igreja, eu estava explicando para ela sobre o sermão da semana passada. Eu estava falando para ela, filha, quando Deus olha para o mundo, Ele não encontra um justo sequer, um justo, porque ela falou, pai, tem possibilidade de uma pessoa não mentir nunca na vida, não fazer nada de errado e mesmo assim ir para o inferno? Eu falei, tem, filha, porque não são as nossas obras, mas sim a obra de Cristo. Porque quando Deus olha para o mundo, Ele olha e Ele não vê um justo, mas pelo sangue de Jesus, nós somos justificados. Pelo sangue de Jesus, nós temos os nossos propósitos de vida modificados. E esse é o milagre. O milagre acontece quando existe vida, quando existe salvação na vida de Pedro e dos seus amigos. Quando eles entendem o propósito da vida deles, que é seguir a Cristo. É servir a Cristo. Estes homens, eles entendem que Cristo é o Senhor, que o propósito é servir e seguir, e aqui está o milagre, porque o servir é obedecer, e o seguir é estar junto. Nada mais é tão importante quanto cumprir o propósito. E aí eu te pergunto novamente, qual é o teu propósito? O teu propósito é encher as redes? O teu propósito está no trabalho, na casa, na família, nos amigos, no estudo, ou em qualquer outra coisa? Onde está o propósito da tua vida? Eu quero te falar uma coisa, que independente de qual seja a tua resposta, este propósito ele é secundário. Este propósito ele é secundário. Tudo isto pode e deve ser usado para o cumprimento do propósito, para servir e seguir a Cristo, mas nunca o meu trabalho, a minha casa, a minha família, os meus amigos, o meu estudo ou qualquer outra situação na minha vida pode estar à frente do propósito maior, que é servir e seguir a Cristo. Aristóteles, o filósofo, ao estudar a alma humana, ele vai considerar que os seres humanos, eles são humanos porque existe uma parte da alma, Aristóteles falando, existe uma parte da alma que é a parte que quer sobreviver, que é a parte que ele chama de apetitiva. É a parte da alma que anseia por vida, que faz tudo para sobreviver. Ela é reflexiva, ninguém te ensina a respirar, ninguém te ensina a se alimentar. Quando a criança nasce, que a mãe encosta ela no seio, a criança automaticamente começa a se alimentar. E Aristóteles fala que essa é a parte da nossa alma que nos leva à sobrevida. A gente quer viver. Mas muitas vezes a gente perde o propósito, a gente não encontra mais o propósito, a gente esquece, a gente está respirando no automático, se alimentando no automático, tomando água e se hidratando no automático, sem saber para que a gente está fazendo isso. E Jesus está falando assim, olha, assim não é, isso não é vida, isso é sobrevida. Porque vida de verdade é vida de propósito, e propósito só existe em Cristo. Quando a gente compreende a nossa missão, o milagre acontece. Sabe aquele texto que a gente gosta de ler, principalmente nos momentos difíceis, a gente fala assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas gostam muito de utilizar esse versículo no momento de dificuldade, né? Aí a gente não quer entender direito o que é que está acontecendo, aí a gente fala, não, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a minha pergunta é,
Mas está cooperando para o teu bem? Está cooperando para o bem? Ou você está igual Salomão está falando, que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga. Você está trabalhando, cuidando das coisas, colocando a sua mente mil e uma coisas, e está sempre cansado e fadigado. Se isso está acontecendo, querido, eu tenho duas orientações para você. Busca um terapeuta e se aproxima da palavra de Deus. Porque às vezes você está em crise e nem sabe. Pastor, mas eu tenho que buscar o terapeuta primeiro? Aí a ordem é você que escolhe. Eu gosto de buscar a minha terapia em Cristo. Mas eu não vou falar para vocês que não façam terapia porque psicólogo é coisa do demônio, porque não é. Quando a gente consegue compreender a nossa missão, milagre acontece, a vida transborda, não há mais anseio, não há mais pressa, o que existe é apenas contentamento. É eu me sentir realizado dia após dia. Pois agora, ao contrário do que Salomão fala, a gente não está mais correndo atrás do tempo. Eu passei muito tempo da minha vida correndo atrás do vento, sem propósito, ou procurando propósito. E por muito tempo fugindo do meu propósito. Como Jonas, que sabia qual que era a missão, mas decidiu não atender. E sofreu por causa disso. E todos aqueles que conseguem encontrar ou que vislumbram um propósito e decidem não cumprir a missão, o propósito que é servir e seguir a Cristo, sofrem. A partir do momento em que eu entendi o propósito de Deus e falei, Deus, toma conta. Eu não estudei 4 anos numa faculdade para ser vendedor. Foi para ser professor. Porque eu acredito que a partir da educação eu posso sim transformar vidas. Ser Cristo na vida dos meus alunos. Foi a partir do momento em que eu consegui olhar e ver que o que eu estava buscando eram redes cheias de peixes e não outra situação, que eu estava me preocupando muito mais com o que eu tinha agora e não o que viria no futuro, eu sofri. Mas a partir do momento em que eu compreendi isso, a minha esposa fala para mim. Ano passado, no nosso aniversário de casamento, ela escreveu, uma declaração lá nas redes sociais. E ela falou assim, como é bom, meu amor, te ver feliz. Porque hoje eu cumpro o meu propósito. Porque hoje eu entendi o que Deus quer de mim. Uns ele chamou para pastores, outros para mestres, que são professores. Outros ele chamou para diáconos, outros para zeladores, e cada um tem uma função no corpo de Cristo. Mas a gente precisa entender qual que é o nosso propósito. Porque num corpo, todo mundo tem função. Todos têm função. E para aqueles que pecaram Covid, sabe como é. A gente nunca lembra da nossa garganta até ela fechar. A gente nunca deu tanto valor a uma colher de comida ou a um copo de água quando nada passa pela nossa garganta. Quando algum membro do nosso corpo fica debilitado, ele perdeu a função, ele perde a função, o corpo sofre. Perder a função é negar o propósito. Que o teu propósito seja
seguir e servir a Cristo. Hoje o Senhor está falando isso para você. Hoje o Senhor está falando isso para você. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, para os meus vizinhos. E eu prego a Cristo quando eu compartilho as bênçãos. Quando eu demonstro amor. Quando eu não persigo, mas quando eu acolho. É para isso que o Senhor nos chama. Que o Senhor possa, assim como Ele fez com Pedro, nos mostrar qual que é o nosso propósito, qual que é a nossa verdadeira missão. Por que que a gente sai todo domingo de casa e vem para a igreja? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós estamos em casa e não aqui? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor trabalhe as nossas vidas. Que o Senhor possa limpar os nossos olhos, Deus, a tal ponto que a gente possa compreender o Teu propósito para nós, ó Deus. Que o propósito que a gente colocou no nosso coração jamais seja maior, ó Pai, ou jamais esteja acima ou à frente do propósito que o Senhor tem para nós, como os Teus filhos. Por isso, Deus, assim como em Pedro, o Teu Santo Espírito, ó Pai, o convenceu de toda a vida errada que ele tinha, ó Pai, quando ele se aproximou de Ti, ó Deus. Da mesma forma, Pai, move o Teu Santo Espírito esta noite, ó Deus, nos Teus filhos, em todos aqueles a quem esta mensagem está chegando, Deus. Que a gente possa reencontrar o nosso propósito. Que a gente possa, assim como Paulo, em todo tempo, sermos contentes no Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar esta semana, para que a gente possa compartilhar as bênçãos, para que o mundo possa ver através de nós a presença e a atuação de Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, pedindo a Deus uma semana de paz, de tranquilidade, de saúde para os enfermos, ó Pai, de esperança àqueles que estão acamados. Que o Senhor possa estar, Deus, com a família do Diego, meu amigo, Pai, que está com a sogra internada. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, alento ao coração daquela família. E que, se for da Tua vontade, Deus, que o Senhor traga cura também. Que o Senhor cuide, ó Pai, da família do Flávio. E da família, ó Deus amado, da Marli. Nós te agradecemos, Senhor, porque diante de tantos quadros terríveis, ó Pai, desta doença, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem acolhido a Tua igreja. E nenhuma das Tuas ovelhas se perdeu, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, durante essa semana e que estejamos aqui sempre com o propósito de louvar e engrandecer o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.